Talvez você não saiba, mas em Portugal ocorreu um dos maiores e mais devastadores terremotos da história. Infelizmente, todos os anos o país sofre com diversos tipos de desastres naturais. Incêndios, tempestades, terremotos e até tsunamis já causaram milhares de mortes e arrasaram o território lusitano. Hoje nós vamos conhecer os 3 piores desastres que devastaram Portugal. Mas antes, já deixa aquele super like para nos ajudar a fazer mais vídeos como este. Os portugueses jamais se esquecerão do dia 20 de junho de 2017, o dia que Portugal enfrentou o maior e o mais letal incêndio de toda a sua história. O incêndio florestal de Pedrógão Grande. Naquele verão, o país vinha sofrendo com uma forte onda de calor, com as temperaturas passando facilmente dos 40 graus Celsius. Isso, somado ao clima seco, fez com que o número de incêndios aumentasse. E na noite de 17 para 18 de junho, as coisas pioraram muito. Somente naquela madrugada iniciou-se um total de 156 incêndios em vários distritos de Portugal. Foi um caos. O fogo se espalhou rapidamente e tudo ficou difícil de ser controlado. O país literalmente ardeu em chamas. Já no dia 20 de junho, 2 desses grandes incêndios se encontraram, e juntos eles formaram o mega incêndio mais mortal de toda a história do país. Com um total de 58 quilômetros de extensão e uma força de fogo implacável, as chamas se espalharam rapidamente, fazendo com que 27 aldeias fossem evacuadas às pressas. Mais de 1000 bombeiros e vários veículos aéreos foram chamados para combater o monstruoso incêndio. E mesmo assim, infelizmente o fogo levou dias para ser controlado. Foi apenas no dia 24 que os bombeiros finalmente conseguiram dar um fim nos vários incêndios que atingiam o país. Mas os estragos já eram enormes. Os 2 maiores queimaram por 7 dias sem cessar. Entre esse período, o fogo consumiu um total de 53 mil hectares de terra, deixando centenas de moradias e construções completamente destruídas. Esse desastre é o maior incêndio florestal que Portugal já enfrentou em toda a sua história. Os prejuízos chegaram a 500 milhões de euros. Ele também foi o mais mortífero de todos. No total, 66 pessoas morreram nas aldeias e até mesmo nas estradas do concelho de Pedrógão Grande. Foi uma enorme tragédia. Se em 2017 Portugal teve que encarar o calor intenso e um dos incêndios mais letais de toda a história, era de se esperar que em 2018 o país fosse reconstruído e tudo fosse superado. Mas não foi o que aconteceu. No ano seguinte aos infernais incêndios, o país lusitano teve que passar por perigosas tempestades. Leslie foi a mais destruidora de todas elas, sendo até hoje o ciclone mais poderoso que atingiu o país desde 1842. No dia 23 de setembro de 2018, em meio ao Oceano Atlântico, nascia um poderoso ciclone tropical. Batizado de Leslie, o fenômeno natural indicava ser uma iminente ameaça. Por isso, no mesmo dia, o Centro Nacional de Furacões emitiu avisos alertando sobre os possíveis riscos e os possíveis rumos que essa enorme tempestade poderia tomar. No período que esteve sobre o Oceano Atlântico, Leslie ganhava e perdia forças, se mantendo como uma enorme tempestade, e depois se tornando rapidamente um poderoso furacão. Como previsto, Leslie chegou a Portugal como uma tempestade tropical, mas não se engane. Ela causou estragos dignos de um poderoso furacão. Na manhã de 14 de outubro, 13 dos 18 distritos do país foram colocados em alerta vermelho. As regiões mais atingidas foram Lisboa, Leiria e Coimbra, onde árvores foram arrancadas, tetos quebrados e áreas inteiras inundadas. A tempestade atingiu o país com rajadas de ventos de até 176 km por hora. Foi o nível mais elevado de ventania já observado até hoje em Portugal.
Com essa velocidade, Leslie causou em poucas horas uma enorme destruição. Para você ter uma ideia, muitas pessoas descreveram o dia como um cenário de guerra. Pode parecer coincidência ou mesmo maldição, que dois dos maiores desastres naturais em escala mundial tenham ocorrido em anos consecutivos, num país que possui um território tão pequeno. Mas apesar de pequeno e agradável, Portugal está localizado na terceira região do planeta mais afetada por desastres naturais. Mesmo sabendo de todos os fatores naturais que aumentam os riscos de catástrofes na região, parece quase um castigo divino o país sofrer com tantos desastres. E você, o que acha sobre todos esses fenômenos que acontecem em Portugal? É uma maldição? Ou simplesmente consequências naturais? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Agora você vai conhecer o desastre que, em um só dia, levou à destruição quase que completa da cidade de Lisboa. Bem no dia de Todos os Santos, Portugal foi atingido pelo mais mortífero terremoto da história. Mas não foi só isso. Logo em seguida, um tsunami e múltiplos incêndios ajudaram a completar a enorme tragédia, praticamente virando o país do avesso. Era um lindo dia de sol e as pessoas estavam felizes pois era o dia de Todos os Santos. Portugal, como sempre muito religioso e com fiéis devotos, lotaram as igrejas da cidade. Mas logo no começo da missa, os portugueses ouviram um barulho assustador que vinha de dentro da terra. Logo depois, a cidade inteira se estremeceu. Fissuras enormes se abriram no chão, e em questão de minutos, palácios, igrejas e casas desmoronaram. Tudo estava caindo aos pedaços. O dia que estava lindo e tranquilo agora parecia mais um cenário apocalíptico. Muitos pensaram que se tratava de um castigo divino, mas na verdade era um megaterremoto, um dos maiores já registrados na história do planeta. Estudos mostraram que o tremor chegou a 9 graus na escala Richter. E detalhe, a escala vai até 10. Os que sobreviveram ao terrível tremor correram desesperados para a Baixa de Lisboa, em busca de segurança. Lá eles presenciaram o recuo das águas do mar. Logo em seguida, um enorme tsunami com mais de 10 metros de altura engoliu praticamente toda a cidade. E mesmo assim, logo após escurecer, a cidade se iluminou com centenas de incêndios, espalhados por todos os cantos. As muitas velas que antes foram dedicadas aos santos, faziam agora Lisboa arder em chamas infernais. O incêndio queimou por 6 dias sem interrupção, fazendo com que muitas pessoas acreditassem que era o apocalipse. Esse desastre tirou a vida de 90 mil pessoas e destruiu 85% das construções de Lisboa. A força desse terremoto atingiu até mesmo o Brasil. As ondas causadas pelo tremor alcançaram a costa brasileira do outro lado do Atlântico, causando estragos e levando ao desaparecimento de 2 pessoas. Devido ao aquecimento global, esses desastres vêm ficando cada vez mais comuns em todo o planeta. Mas nem tudo está perdido. Você pode ajudar a combater o aquecimento global com pequenas atitudes, e obter mais conhecimento sobre o nosso planeta já é um bom começo. E com isso nós podemos te ajudar. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber o melhor conteúdo do YouTube.